E aí, gente preciosa, quando a revelação é maior do que eu, será que o Senhor quer fazer com os seus filhos de modo diferente algumas coisas? Será que Ele precisa de vez em quando nos impactar? Será que de vez em quando Ele não quer fazer algumas coisas para sacudir os seus escolhidos? O diabo, sabe o que o diabo quer contigo? O diabo quer que você fique olhando para os problemas, para as dificuldades e te fazer desistir. Mas o Senhor quer fazer coisas impactantes, de tal maneira que quando os problemas vierem, esse vai ser o motivo para você continuar e não para desistir. Porque a gente para, sabe quando? Quando nós olhamos para as pessoas e quando nós olhamos para os problemas. Mas sabe quando nós continuamos? Continuamos quando olhamos para o Senhor, amamos as pessoas e encaramos os problemas. E sabe quando nós prosperamos? Quando nossa confiança está no Senhor. Então nós recebemos a palavra e recebemos também um toque especial do céu em nós. Amém? Agora, como que é um discípulo na sua vida normal? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim é o discípulo normal. Ele tem um espírito de medo, de covarde, que se assusta com as coisas? Não, o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o discípulo é uma pessoa equilibrada, ele tem poder, ele tem também amor, ele também tem moderação. Ele não fica tomando atitudes extremas, mas ele tem poder, ele tem a firmeza do céu. Lá em 2 Timóteo também, capítulo 4, versículo 3 a 5, fala que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Aqui fala que a sã doutrina não vai ser mais suportada. Isso é coisa desses dias. As pessoas não querem mais a verdade, elas querem aquilo que agrada, aquilo que está de acordo com o que elas esperam, está de acordo com aquilo que elas sentem, que elas pensam. Então elas procuram e acham pessoas, doutrinas, ministérios que fazem as coisas como agradam a ela. E a verdade, você fala a verdade, ela sente coceira nos ouvidos. Tem pessoas que já viram o rosto de lado quando você fala a verdade, porque já não é atraente, ela gera coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje em dia, quanta gente contando historinha bonita, fazendo de conta. E as pessoas são atraídas por isso aí, porque existe um mistério, existe algo novo, uma onda nova, algo que foi revelado agora nos últimos dias. Mitos, simplesmente fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O Senhor te chamou, querido, querida, para suportar. Tem aflições na vida, sim. Às vezes seguir Jesus significa um aumento de problemas, mas também significa um aumento de força, de poder, de ousadia para você vencer os problemas. Mas tem um tempo de suportar, tem um tempo de aguentar as aflições, sim. Faz o trabalho de evangelista. Quantos se recusando, quantos voltando para trás. Aqui fala, cumpre cabalmente o teu ministério. Quantos se cansam de fazer o ministério? E ministério cansa mesmo. Lidar com vidas, lidar com pessoas,
é uma alegria, é um privilégio, é algo extraordinário. Se vale a pena investir em algo, em pessoas que vale a pena, porque elas vão ser transformadas, a vida de uma pessoa é transformada, ela é mudada, não é uma coisinha, não é outra, é a própria pessoa. Mas ao mesmo tempo, sim, dá trabalho, gera frustração, porque você faz o teu ministério, mas nem sempre as pessoas reagem conforme você espera. Glória a Deus, muitas fazem muito melhor do que a gente espera, superam as expectativas e essas nos dão ânimo dobrado para continuarmos. Aqui diz, cumpre cabalmente o teu ministério. Também a palavra fala em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo vive. Você não enxerga? Você enxerga Deus? Não. Mas você sabe que Ele está na tua vida. Você às vezes não sente nada, mas você crê no poder dEle. Talvez você não entenda tudo o que lhe acontece. Às vezes você tem que pedir opinião para outros e tal, e nem outros sabem, mas Deus está no controle, você sabe disso, porque Ele é Deus. Amém? Essa é a vida normal, mas Deus quer dar para você também o sobrenatural. Eu quero usar 3 exemplos bíblicos rápidos. O primeiro exemplo é Moisés. Moisés estava lá no monte Sinai, lá no Horebe, e de repente aparece uma planta pegando fogo. Ele estava ali na sua vida tranquila, cuidando das ovelhas, pensando no nada talvez, mas Deus se manifesta a ele de uma maneira tão grandiosa que ele foi levado para o Egito a partir daquele dia para libertar um povo, coisa que ele contou várias vezes na vida. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6. Também Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de Deus. Tão grandiosa foi aquela visão que ele se arrepende, ele reconhece quem ele era. Mesmo sendo agraciado com tamanha experiência espiritual, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo também de lábios impuros. Nossas conversas são sempre com palavras que não convêm. Nossos assuntos não são santos. Nós somos impuros. Vem um anjo e toca a boca dele e ele é purificado. E qual a resposta ao chamado de Deus daquele momento em diante? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve um encontro com Deus tão marcante que ele foi transformado no profeta que não desistiu diante de nenhuma das dificuldades que vieram a partir daquele chamado. Paulo, o apóstolo, hoje chamado apóstolo, mas ele era um perseguidor da igreja, ferrenho. Ele procurou as autoridades, pediu cartas de recomendação para ir nas cidades para acabar com aqueles que ele julgava ser inimigos de Deus, inimigo da sua religião, inimigo da fé, e ele seria o purificador, ele seria aquele que iria fazer a justiça necessária para que aquele povo cessasse de fazer a obra. Queridos, ele teve um encontro com Jesus e Jesus chama ele e pergunta para ele: por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia subido ao céu, ele estava perseguindo a igreja, os irmãos, os discípulos de Jesus. Mas Jesus identifica seus discípulos, a sua igreja, com ele mesmo. Ele é o cabeça e a igreja dele é o seu corpo. Aquele que persegue a igreja, aquele que persegue os discípulos, esse é como se estivesse perseguindo Jesus. E Jesus vem e fala com Paulo, diz: por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue, mas vem. Entra lá na cidade
Eles vão te dizer o que tu tens que fazer. E durante 3 dias ele permaneceu sem ver. Ele não conseguiu mais ver para fora. Foram 3 dias que ele teve que olhar para dentro. Aquele momento foi tão impactante na vida que ele é hoje considerado um grande apóstolo, aquele que levou a palavra da Ásia até a Europa. Sofreu grandes tribulações, perseguições, naufrágio, prisões, açoites, contrariedades fora da igreja, dentro da igreja, traições. Sabe quando ele parou? Nunca. Ele continuou sempre. Por quê? Porque ele teve uma experiência sobrenatural. Está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 em diante, tem a história deste homem que foi impactado com o encontro com Jesus. Então Jesus, ele quer proporcionar para nós o sobrenatural, o impacto dele em nossas vidas, para que nós possamos dizer sim ao seu chamado e ir até o fim. As nossas coisinhas, as nossas tribulaçõezinhas, as nossas dorzinhas, essas coisas todas são nada diante do chamado para aquele que teve essa experiência com Jesus. Que Deus te abençoe, que a tua vida seja para a glória dele. Persevere, prospere e conquiste aquilo que o Senhor chamou para te dar. Amém? Deus te abençoe. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei